Bom, é isso aí. Olha só, como eu falei aí nesse período de extrema polarização política, né, em que até a vacina contra a maior pandemia dos últimos 100 anos ganha áreas de disputa ideológica, o Brasil está aí preparado para ir para as urnas numa eleição municipal e também acompanha atentamente a eleição nos Estados Unidos, né, que afeta diretamente o planeta inteiro. Para entender um pouquinho esse momento que a gente está atravessando aí, enfim, estamos vivendo esses tempos esquisitos. A gente vai conversar agora com o professor titular de Ética e Filosofia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, o IFISH, da Unicamp, o professor Roberto Romano, a quem eu agradeço demais por ter aceitado o nosso convite. Professor, obrigado aí. Então, como eu disse, queria ouvir do senhor, depois dessa introduçãozinha rápida que eu fiz, como é que a gente chegou nesse estado de coisas atual, professor? Em que ponto o Brasil caminhou aí ou virou a esquina para essa polarização extrema? Obrigado mais uma vez. Bom, boa tarde. Na verdade, você tem que ver esse fenômeno que ocorre agora com uma lente mais ampla, numa tela mais estendida. No século XX, você teve o fenômeno do totalitarismo, tanto no setor esquerda, né, quanto no setor da direita. E esses dois totalitarismos se enfrentaram de uma maneira virulenta, levando à Segunda Guerra Mundial. Nesse mesmo ínterim, você teve uma espécie de retrocesso da cultura democrática norte-americana que, digamos assim, se uniu no começo, né, esse é um fato histórico e comprovado, as teorias de tipo racista, de tipo da eugenia. Aliás, a eugenia é uma doutrina que apareceu nos Estados Unidos da América, né? E que influenciou, por sua vez, o nazismo. Então, veja, você tem uma preparação anterior a esse embate que nós estamos vivendo agora. Os pensadores reacionários que passaram a definir a estrutura acadêmica dos Estados Unidos tem muito de continuidade em relação ao nazismo. Veja, não foram apenas os intelectuais de esquerda que fugiram do nazismo que foram para os Estados Unidos. Também uma leva muito grande de intelectuais de direita e de autoritários foram para os Estados Unidos. Um deles, por exemplo, o senhor Hayek, que é o pai do neoliberalismo, né? Esse neoliberalismo, na verdade, é uma continuidade do pensamento de Carl Schmitt, que era o jurista do Reich alemão no tempo do nazismo. Então, veja, você teve no século XX uma preparação para isso. E não é por acaso que nos Estados Unidos tem aparecido, por exemplo, fenômenos de extrema-direita e radicalidade, como é o caso do macartismo, né? Então, veja, você tem esse ensaio geral que agora está aparecendo com a maior radicalidade, inclusive planetária, porque as estruturas democráticas da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil estão passando por uma crise de absoluta falta de sentido em relação ao seu passado. Então, você tem uma democracia como a dos Estados Unidos, que hoje está sucumbindo, não é, a essa onda populista, conservadora e reacionária. O mesmo tem acontecido na Europa, né? Até mesmo na Alemanha tem acontecido isso, na França. E aqui no Brasil não foi diferente, né? Depois de um período longo em que herdeiros da tradição de esquerda controlaram parcialmente o Estado, agora chegou a vez de ressuscitar um movimento muito forte que teve influência enorme na sociedade brasileira, que foi o movimento integralista, que é uma variante do fascismo. Não é por acaso que os ditos e os slogans do atual presidente da República sejam uma repetição dos slogans de Plínio Salgado
na época do integralismo. Então, é isso que está ocorrendo. Eu acho que essa polarização que nós estamos vendo, ela é apenas piorada pela crise geral dos Estados democráticos, né? As democracias do Ocidente não estão sabendo bem para onde devem ir, né? E aí é o momento em que aqueles que são contra a democracia e que se instalam na democracia para destruí-la aproveitam a sua oportunidade e tem um discurso que é muito similar ao discurso totalitário. No discurso totalitário, você não arrazoa, você não prova, você não passa pela evidência dos fatos, você repete slogans. E veja, a situação nossa é pior em relação ao século XX, porque no século XX você tinha o rádio, você tinha o cinema e você tinha começado a televisão. Veja, o Goebbels começou a usar a televisão para fins de propaganda. Mas, veja, se você compara com a pletora de instrumentos de comunicação que nós temos hoje, esse que nós estamos falando agora, né, o Twitter, né, o WhatsApp e etc., você vê que a eficácia dos meios é muito maior do que a do século XX. E, portanto, a capacidade de espraiar ódio, de espraiar cisania é muito maior. Era até o que eu ia perguntar para o senhor já respondeu de que maneira as redes sociais colaboraram para esse movimento. Eu queria que o senhor falasse também a responsabilidade do jornalismo profissional nesse buraco que a gente se enfiou, isso considerando no Brasil, né, principalmente da época do impeachment da Dilma para cá, em que ponto o jornalismo profissional colaborou ou não para esse estado de coisas? Olha, eu diria a você que jornalismo, como política, é plural, né? Eu trabalho com vocês da imprensa há praticamente 40 anos e eu passei por vários órgãos em termos de colaboração, a Folha de São Paulo, o Jornal do Brasil, o Estado de São Paulo, rádios as mais diversas, né, desde as de esquerda até as mais conservadoras. E eu digo que há um problema aí que está vinculado à questão da ética e da moral. O jornalismo tem uma ética, e essa ética, não raro, é desobedecida pelos indivíduos, né? E esses indivíduos, conforme a sua índole, o termo usado em filosofia é conforme o seu caráter, né? E veja, isso não é diferente para o jornalismo e não é diferente para a universidade, para a igreja, etc. Conforme o caráter dos indivíduos e dos grupos, ele segue a sua ética de uma maneira mais consequente e a sua moral também, né? Então, eu encontrei jornalistas que tinham uma determinada linha de comportamento e passaram, a partir de certo momento, a simplesmente ou colaborar ou silenciar fatos gravíssimos da vida nacional, né? Então, eu acho que nós não temos condição de fazer um levantamento completo, isso aí caberia a quem trabalha com pesquisa de comunicação na universidade, né? Mas nós não temos um levantamento da maioria dos nossos jornalistas. O que eu digo a você é que muitas vezes você tem uma direção de empresa jornalística que é reacionária ou conservadora, e mesmo lá dentro daquela redação você encontra pessoas progressistas e democráticas. Ou o contrário, às vezes, né, elementos da direção são mais compreensivos e menos oportunistas do que muitos jornalistas, né? Sem dúvida. Eu acho que nesse caso aqui atual, do que aconteceu, por exemplo, com o impeachment de Dilma Rousseff, eu acho que houve muito silêncio cúmplice de seus colegas, né? Eles se calaram, eles sabiam o que estava acontecendo e foi necessário que um dos autores do golpe, né, que é o caso do presidente Michel Temer, viesse a público através de um livro com a companhia
muito tristemente para mim, de um colega que trabalha com ética e filosofia política, que é o professor Dennis Rosenfield, né? Mostrando o quanto aquele golpe não foi apenas parlamentar. Ele foi preparado nos quartéis, ele foi preparado nos gabinetes da vice-presidência, etc. Então, eu sei de muitos colegas seus que sabiam disso, né? Mas silenciaram. Então, veja, esse é um problema muito sério. Eu acho que não existe profissão mais nobre e mais digna do que a do jornalista. Eu até exagero. Às vezes eu acho mais importante um jornalista do que um médico. Porque, veja, um médico, você pode procurar um outro especialista. A informação perdida ou escondida traz consequências tremendas para a vida da sociedade. Sem dúvida nenhuma. E o professor, só para quem não acompanhou, se referiu a um livro lançado esse final de semana, ou que pelo menos veio a público esse final de semana, em que o ex-presidente Michel Temer disse que teve apoio do Exército, de uma ala militar ali no impeachment da ex-presidente. Eu perguntei do jornalismo, professor, até para... aproveitando um gancho aqui, em nome de uma suposta imparcialidade, é válido, é ético dar voz a situações que notoriamente, enfim, são refutadas. Eu vou citar dois exemplos, o caso da CNN, que abriu um debate outro dia para discutir se a Terra é plana ou não, e justificaram que chamaram terraplanista, porque ele tinha que dar voz para quem pensa o contrário. E a Folha de São Paulo, recentemente, que abriu espaço para um grande artigo aí, eu não me lembro o nome do sujeito agora, mas alertando para o risco de vacina e dizendo que lockdown não funciona. É ético, é válido, é moral a imprensa, por exemplo, dar voz a esse tipo de ideia em nome de uma suposta imparcialidade? Olha, há uma confusão muito grande em termos de teoria do conhecimento, eu vou usar o palavrão que nós usamos, né, em termos de epistemologia, entre objetividade e imparcialidade. Você pode ser objetivo e colocar na pauta e junto ao leitor todos os elementos de um problema. E aí você diz, tal corrente pensa assim, tal corrente pensa assado, tal corrente pensa outra. Mas faz parte da objetividade você não ignorar a ciência. Se você tem uma ciência médica, se você tem uma ciência astronômica, você não tem o direito de dizer que a Terra que a Terra é plana ou que a vacina é perigosa. Aí não é mais uma questão de objetividade, é uma questão de tomar partido. Então, nesse caso, a imparcialidade é apenas um pretexto muito baixo para fazer péssimo jornalismo, não é? Então, se você quer manter a objetividade, você tem que tomar cuidado, não é? Então, nessa linha, eu acho que esse outro ladismo, a Folha de São Paulo é conhecida por isso. Eu colaborei com a Folha durante mais de 30 anos, né? Eu sei disso, né? Mas eu sei também que a redação, muitas vezes, corta artigos, corta notícias, porque elas não correspondem aos interesses econômicos, políticos e ideológicos da redação e do próprio jornal, né? Então, esse é um ponto muito sério, né? Você quer ser objetivo, você tem que efetivamente tocar todos os aspectos. Você não pode esconder que existem terraplanistas. Você não pode esconder que existem pessoas absolutamente irresponsáveis que negam o valor da vacina, né? Mas você não pode dar voz a essas pessoas com a mesma autoridade de um médico, de uma pessoa que tem responsabilidade pública, né? Aí você deixou o nível do jornalismo, você partiu para o nível da rua, da sarjeta, né? Do bate-boca, né? Da persuasão retórica. Conversa de boteco, como diz, né? Aliás, existem conversas de boteco que são mais objetivas sem dúvida, né? E mais simpáticas do que certos artigos de jornal, né?
que negam evidências, né? Veja, se a Folha quer ser objetiva, ela tem que abrir mão dessa suposta imparcialidade. Ela tem que assumir o seu compromisso com valores efetivos, né? Agora, se você quiser, né, ser imparcial, então vamos pensar em termos de absurdo. Você vai dar, ao mesmo tempo, palavra para uma vítima do PCC e você vai dar também a mesma palavra ao lado para o Marcola, para que ele fale sobre a coisa. É um absurdo. Isso não existe do ponto de vista da objetividade e da ética jornalística. Maravilha. Professor, voltando à política, o senhor falou no começo da volta de grupos conservadores, como o senhor disse, reacionários ao poder. Esses mesmos grupos usam a democracia para chegar no poder e depois, aos poucos, parece que vão tentando destruí-la. A gente vê pequenos gestos aí que vão minando, né, as instituições, a democracia. A gente está vendo os Estados Unidos agora tendo que pôr barricada na rua para evitar a destruição. No Brasil, vários ataques, pequenos ataques, e que vão se tornando normal. E a última aí, até a sugestão do sujeito lá para mudar uma nova constituinte, ter uma nova constituinte para mudar a Constituição. O senhor acha que esses grupos vieram para ficar ou isso é passageiro? Eu não digo que nada seja passageiro. Veja, quando surgiu o fenômeno do nazismo, do fascismo e do stalinismo, muitos achavam que era passageiro, né? Que seria uma espécie de fenômeno de superfície. Mas, infelizmente, não. Esses movimentos que aparecem na superfície, eles são tradução, eles são expressão daquilo que ocorre no fundo das sociedades, né? Então, veja, você tem problemas gravíssimos que não foram resolvidos pelo Estado, né? O Estado, tal como nós conhecemos hoje, que foi elaborado no século XV em diante, né? Aquele Estado centralizador, burocratizado, aquele Estado que tem os monopólios da força física, o monopólio do excedente econômico e das normas jurídicas, esse Estado não está conseguindo administrar milhões de pessoas, né? Veja, de 1950 para cá, mais de 1 bilhão de seres humanos saíram do campo e foram para as cidades. Para que você possa atender os reclamos dessas pessoas, você precisa ter recursos humanos, técnicos, financeiros para água, esgoto, escola, saúde, etc. Nenhum Estado, e sobretudo não os Estados Unidos da América, porque se você for analisar os dados sociais do Estados Unidos da América, você vai ver que ele não está conseguindo. O índice de pobreza lá é fantástico, né? Então, quando você tem essa insatisfação de massas, né, e uma impossibilidade de resposta, pelo menos eficaz, o que ocorre? Você tem o surgimento da demagogia. Esse é um fato que a democracia conhece desde a Grécia democrática, né? A figura do demagogo é aquele que, sabendo que os atuais governantes e o atual regime não têm condições de atender satisfatoriamente a maioria da população empobrecida, ele promete tudo e mais alguma coisa. Ele vai fazer a América grande novamente, né? Ele vai pôr Deus acima de tudo. Essas coisas todas que a gente conhece no discurso retórico, né? Então, veja, não é um fenômeno de superfície. Nós não estamos conseguindo manter mais aquela estrutura do Estado tal como foi elaborada do século XV até o século XX, né? Então, o Estado tem que se reinventar. É preciso que haja uma invenção democrática, né? O meu orientador, o professor Claude Lefort, que orientou meu doutorado, ele tem um livro chamado justamente A Invenção Democrática. Nós não estamos tendo imaginação para encontrar novos cenários e novas estruturas de Estado. Veja, nós repetimos receitas aqui no Estado brasileiro que vêm em 1500.
Né? Agora mesmo, eu tive a notícia de que o primo, ou sei lá o quê, Sobrinho. do Sobrinho. Bolsonaro, O né? Léo Vai Índio. receber 17 mil reais, porque saiu, deixou de ser assessor da cueca lá, do homem da cueca, né? Quer dizer, esse apadrinhamento é uma receita que vem do Estado absolutista. No Estado absolutista, o rei apadrinhava, e o rei apadrinhava por quê? Porque ele tinha que ter o apoio do clero e o apoio da nobreza. Então, ele arrumava cargos para pagar esse apoio, né? Isso aconteceu em Portugal, isso aconteceu no Brasil até hoje, né? E nós vivemos nesse âmbito do Estado absolutista. Então, nós não conseguimos inventar, nós não temos políticos, não temos intelectuais. A universidade está se demitindo dessa tarefa. Boa parte dos seus colegas jornalistas também está se demitindo, que é de ajudar a fazer cenários para que você possa construir um Estado que tenha, ao mesmo tempo, democracia e eficácia para atender essas multidões. O que o senhor projeta aí para os próximos anos, a partir dessa eleição nos Estados Unidos? Primeiro, eu queria também que o senhor falasse um pouquinho o que pode interferir ou mudar nas relações com o Brasil, uma eventual vitória do Biden, né? E para onde que nós caminhamos, professor, em termos de Brasil, nossa democracia aí, jovem, de 85, 88 para cá, vai sobreviver a isso? Vamos ter alterações profundas no nosso Estado? Queria que o senhor fizesse uma análise de tudo aí. Olha, um Estado imperial é um Estado imperial. Pouco importa quem o esteja governando e a linha dessa governança. Mas há uma diferença. Quando vigorava a ditadura de 64 aqui no Brasil, você teve a presença de pessoas que estavam ligadas ao presidente Jimmy Carter, por exemplo, né, que defendiam os direitos humanos e que atenuou muito a repressão e ajudou muito a abrir o caminho para a democratização do Brasil, né? Então, veja, entre Trump, né, que prega a law and order, né, que prega a repressão, que prega a América acima de tudo e acima de todos, né, e Biden, há uma diferença, sim, né? Ele é a favor de preservar a natureza, né, no caso da ecologia, ele é a favor dos direitos humanos, né, e a sua vice também. Então, você já tem uma melhoria, digamos, um caminho mínimo de apoio diplomático internacional para nos ajudar a não perder aqueles traços de democracia que nós conquistamos a duras penas. Eu acho que quando é preciso fazer crítica ao imperialismo, o imperialismo, sim, com Biden ou com Trump, ele será sempre, porque os interesses americanos estarão acima de tudo. E os choques com países como a China também existirão, né? Mas você precisa levar em conta que, para, inclusive, levar adiante o seu plano de pacificação interna nos Estados Unidos, ele vai precisar modificar a sua relação internacional. Então, isso é alguma coisa que precisa ser pensada. A questão do Brasil, para o senhor completar aí, nós vamos continuar com o atual governo, 2022, a gente tem eleição, imagina-se que tenha, né? Seguimos na mesma linha ou temos espaço para um fôlego aí no governo? Olha, é a mesma questão que nós colocamos para a disputa que está ocorrendo hoje nos Estados Unidos. Eu vejo colegas seus, colegas meus, falarem com muita certeza que o Biden leva a essa. Eu tenho muitas dúvidas, porque os truques utilizados pelo setor do Trump são extremamente delicados, né? Não por acaso ele tem uma maioria na Suprema Corte agora, né? E lembra quando houve a questão do Bush e a própria Flórida, né? O candidato eleito perdeu para o Bush por uma decisão da Suprema Corte. Então, esse é um ponto que precisa ser visto com cuidado. No caso brasileiro,
eu acho que nós temos que tomar atento que uma coisa é o indivíduo ser reacionário, obscurantista, primitivo, tirânico e etc. Outra coisa é ele não ter capacidade de movimentação política. Infelizmente, esse governo tem, né? E tem também apoio de boa parte do empresariado. Esse é um elemento fundamental, né? Sempre que alguém me diz que houve a ditadura militar, eu corrijo. Não, foi uma ditadura civil-militar, né? Ela não teria existido sem os empresários, sem o apoio e até mesmo a ajuda financeira dos empresários para se manter. E agora também, né? Quer dizer, você precisa pesar até onde esse governo está prejudicando interesses internos. Por exemplo, até que ponto essa luta contra a China, que é para se ligar à política externa de Trump, será favorável, será aceita pelo agronegócio. O agronegócio que é um dos esteios das exportações brasileiras, né? E esse agronegócio não é progressista, não é patriótico, pelo contrário, ele tem interesse no frio dinheiro contante, né? Os dólares, né? Vamos ver até onde esse agronegócio vai aguentar, né, a perda de exportações para a China, né, na soja, no gado e etc. Legal. Para a gente concluir, queria que o senhor refletisse um pouquinho sobre essa necessidade que o atual governo tem de criar inimigos, ver inimigo em tudo. Uma hora é a Venezuela, é o comunismo, o socialismo. Hoje, uma série de posts, não sei se o senhor chegou a ver, do presidente, falando de ameaça externa, porque querem a Amazônia. É esse medo que vai gerando e toda hora tem um inimigo para combater. Queria que o senhor refletisse sobre isso. Olha, quando eu disse que esses conservadores e esses reacionários de hoje são filhotes do que aconteceu no século XX, eu digo com conhecimento interno e teórico de causa. Quem foi o grande teórico da política como a criação do inimigo? Um jurista que foi nazista chamado Carl Schmitt. Ele tem um livro, inclusive, chamado A Teoria do Inimigo, né? Então, ele procura mostrar que não existe política sem a criação do inimigo, né? E foi ele quem influenciou, então, a política externa e a política interna de boa parte do partido nazista. E depois ele se deu mal porque ele bateu contra a SS, né? Mas essa ideologia do inimigo é alguma coisa que está muito conectada com as ideologias totalitárias do século XX. E, inclusive, e sobretudo, pensando no integralismo, né? Então, veja, essa necessidade de fazer inimigo não é próprio de uma cultura democrática, de uma cultura liberal, é próprio de uma cultura totalitária. É isso que nós estamos enfrentando. Nós temos que ter coragem de reconhecer que as fontes doutrinárias do atual governo são fascistas. Infelizmente, é muito duro você dizer isso, mas muita gente que votou nesse senhor não sabia disso. E agora você vê na coluna dos leitores cada vez mais os arrependidos aparecendo, né? Eles não sabiam o que estavam fazendo, mas eles fizeram. Infelizmente, esse é um dos pontos graves da vida democrática. Tá certo, gente. Tá aí o professor de Ética e Filosofia da Unicamp, do IFISH, o professor Roberto Romano. Professor, a gente podia ficar aqui horas falando aí sobre esse tema tão importante aí para a gente. Infelizmente, o tempo é curto aqui, mas se o senhor quiser falar alguma coisa, fazer uma consideração final aí, fica à vontade. Não, eu só fico contente de existirem pessoas como você e o programa como o seu, que trazem o debate à tona, né? Porque um dos elementos graves que eu vejo na cena internacional e na cena nacional é que as pessoas são solitárias coletivamente, né? Cada uma grita a sua verdade e não há debate, não há crítica. E, infelizmente, o jornalismo entrou um pouco nisso, né? Então, eu acho que eu só posso lhe parabenizar pelo seu trabalho e desejar que outros
e outros convidados seus toquem nesses problemas da maneira como eles pensam, para que nós possamos encontrar alguma luz nesse país que está tão no escuro nos dias de hoje. Sem dúvida. Só rapidinho, aproveitando esse gancho que o senhor falou do jornalismo aí, que me parece um pouco acovardado hoje, o senhor acha que o jornalismo tradicional, as emissoras de TV, jornais, têm receio das redes sociais, da patrulha de redes sociais, e por isso fica meio naquela, vamos, pega leve, fica em cima do muro, não bate, nem assopra, e fica naquele, né, o famoso em cima do muro ali, com medo de reações aí em redes sociais, é a famosa patrulha, né? É a patrulha e, inclusive, adquirindo tons virulentos, né? Porque a quantidade de colegas seus que são ameaçados de morte nessas chamadas redes sociais é uma coisa impressionante. Eu nunca vi isso, eu tenho 74 anos de idade, nunca vi isso nem no período da ditadura, né? Então, você está chegando nos extremos, né? Quando se fala de gabinete de ódio, é isso que nós temos como resultado. Sim. Eu acho que isso aí inibe muito a capacidade de trabalho, mesmo do jornalismo tradicional, e sobretudo dele. Ontem mesmo a gente viu em Santa Catarina, se eu não me engano, um jornalista lá, uma repórter e o cinegrafista agredido. O pessoal na praia ali partiu para cima da jornalista e a agrediu. É isso aí. Professor, obrigado, viu? Grande abraço. Grande abraço, bom trabalho para vocês. Muito obrigado, professor Roberto Romano, professor de Ética e Filosofia